São pelo menos duas as maneiras em que um fato pode deixar de ser estabelecido enquanto fato. Nós vimos em vídeos anteriores que um fato, ele só é fato a partir de um acordo estabelecido entre o orador e o auditório. E se é um acordo estabelecido, então esse acordo pode ser rompido e o fato pode não ser mais fato em algum momento. E a primeira forma é quando, uma vez que o auditório esteja estabelecido a um acordo entre auditório e o orador, um elemento desse auditório, ele levanta um questionamento sobre um fato, posto até então como sendo fato naquele auditório. Ao levantar o questionamento, o fato, ele perde o seu status, porque ele passa a ser questionado e, portanto, há uma necessidade de prová-lo. Podemos pensar, por exemplo, numa época em que a Igreja Católica era hegemônica no mundo ocidental e um elemento dessa igreja decidiu questionar alguns postulados, alguns princípios, algumas práticas comuns a essa igreja. Ao fazer isso, ele quebra o acordo que havia então entre um auditório, pretenso auditório universal, fazendo com que haja uma cisão no auditório, justamente porque alguns fatos estabelecidos como universais deixaram de ser considerados como fatos por conta de um questionamento. Uma segunda possibilidade é quando o auditório se expande, ou seja, um outro elemento externo passa a fazer parte desse auditório. Um elemento que pode ser um elemento bem visto socialmente, tido como alguém de bom raciocínio, de bom pensar, e esse alguém adentra nesse auditório ampliado e observa que algumas questões que naquele auditório, tido como universal, eram fatos, ele começa a questionar e a achar que talvez aquilo não seja um fato efetivamente. Ou seja, a expansão do auditório, trazendo novos elementos, novos indivíduos para aquela comunidade de espíritos, faz com que se observe que talvez aquele auditório, que com aparência de auditório universal, seja única e exclusivamente um auditório particular, dentre outros auditórios particulares que possuem seus fatos próprios e verdades próprias. Podemos pensar, por exemplo, mais modernamente, e aqui eu estou trazendo já o segundo exemplo mais concreto, fugindo um pouco a regra do que eu tenho feito nesses vídeos, podemos pensar nas bolhas sociais. Quando há expansão de bolha, ou seja, fura-se a bolha, o que era tido dentro da bolha como uma verdade incontestável ou como um fato incontestável, com o elemento externo que entrou nessa bolha, passa a ser questionada essa verdade, passa a ser questionado esse fato e, portanto, não é mais um auditório pretenso, auditório universal. Ele se torna apenas uma bolha dentre outras bolhas. Portanto, um auditório particular dentre tantos outros auditórios particulares.